Qual filosofia que existia por trás do governo Bolsonaro? Bem, eu vou abordar aqui sobre o pensamento que existiu durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Pode ser filosofia ou pensamento. Filosofia estou abordando como se fosse um raciocínio que uma pessoa pega para si e tem as suas ações de acordo com aquele raciocínio, ou com aquela ideia, ou com aquele conjunto de ideias. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Bolsonaro, de 2019 até 2022, ele foi o presidente do Brasil, repleto de muitas críticas e de muitas perspectivas de que esse governo seria ruim. E como fala Maquiavel, o monarca, o governante, ele tem que contar com 2 coisas: com a fortuna e com a virtude. Ou seja, o que é fortuna? Sorte, de ter um sistema preparado para receber um monarca. Virtude, a habilidade que o monarca ou príncipe tem de lidar com fatos que não estava na perspectiva ou nos planos. Bolsonaro teve que lidar com o fato da Covid-19. Esse fato custou a reeleição dele, porque ele foi negligente com as vacinas, ou seja, acarretando a morte de mais de 600 mil brasileiros. Não sou governo, tá? Como que foi a reunião comunista? O Bolsonaro e todas as pessoas que sustentam ele ou que sustentaram a candidatura dele subiu ao governo fazendo críticas à administração do PT, com o mensalão, petrolão, as roubalheiras, desvio de dinheiro para Cuba, Venezuela. Ou seja, Bolsonaro era um deputado que apareceu no cenário brasileiro fazendo críticas à estrutura do partido do PT, fazendo grandes críticas ao MST, Movimento Sem Terra. E eu posso trazer aqui uma frase do Friedrich Nietzsche: quando você olha para um abismo, o abismo olha para você de volta. De tanto Bolsonaro e os seus seguidores criticar o MST e o PT, programado desde cedo. Integrantes de centrais sindicais começaram a chegar no início da manhã na esplanada dos ministérios. A polícia recolheu facas, paus, pedras e outros objetos proibidos com manifestantes que vinham de Goiânia e de Belém do Pará. A abordagem ocorreu numa das rodovias de acesso a Brasília. Os sindicalistas protestaram contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Também pediram a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas no país. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 35 mil pessoas participaram do ato. Cerca de 1.500 profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros integraram o esquema de segurança. Rosiane. Em janeiro de 2023, os bolsonaristas fizeram a mesma coisa que o MST fazia: causar alvoroço, discórdia e brigar ou enfrentar até os policiais. Aqui, gente. É isso. O Brasil se De forma nacional e internacional,
esses atos dos bolsonaristas foram vistos como um atentado antidemocrático. O Bolsonaro, ele tem uma admiração pela ditadura militar em 1964, que até ele vai elogiar o Ustra durante o impeachment da Dilma Rousseff. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Bolsonaro ele sobe ao governo dizendo que vai livrar o Brasil dos comunistas e do PT. Durante a sua eleição, ele fez alianças com várias correntes pentecostalistas, seja elas da linha dos evangélicos ou protestantes ou da linha da Igreja Católica. Após a sua eleição, Bolsonaro ele vai na Canção Nova, uma TV católica brasileira. Que seja um homem novo e como homem novo ele renova todo este Brasil. É isso que nós pedimos. Bolsonaro, nosso Senhor Jesus Cristo, coloca sobre ti a sua mão. E também ele se encontra com Silas Malafaia. Nós vamos influenciar sim. Nós somos cidadãos desse país, somos cidadãos como qualquer. Se sindicalista influencia, se socialista influencia, se comunista influencia, nós vamos influenciar sim! Nós não estamos aqui votando por causa de um homem, nós estamos votando sabe por causa de quê? Bolsonaro, ele assumiu para si como pai de uma grande massa de inconformistas que existia no Brasil. Teve o Enéas, que ele era mais de direita, que sustentava um Estado mínimo. E ele animava essa esperança de ter um Estado mínimo. Se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. Meu nome é Enéas 56. E Bolsonaro adota essas pessoas. Bolsonaro também adota outro grupo de pessoas lá do sul do Brasil, de pessoas que têm uma tendência mais para a direita política. Eu quero tratar esse assunto também numa visão de que Bolsonaro estava sendo um pai adotivo desse grupo de pessoas, seja conservadores, seja cristãos, ou seja pessoas que ficaram órfãos devido à morte de Enéas e pessoas que também ficaram decepcionadas da linha de direita com o Temer, com o Aécio Neves, ou com a linha que possivelmente era de direita no Brasil, o PSDB, que hoje está aliado ao atual presidente Lula. Então, eu posso voltar em um filósofo cristão antigo, Santo Agostinho, que ele dizia sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Política é literalmente trabalhar com a cidade dos homens. No século passado, teve dois movimentos que ficaram muito conhecidos na história. Teve um movimento nazista, que uniu com o fascismo, e teve um movimento socialistas com tendências para o comunismo. Esses dois dragões foram existentes no mundo. Para ficar didático para você, o nazismo é a extrema direita. O socialismo ou a tendência para o comunismo é a extrema esquerda. E no Brasil estava tendo e tem até hoje essas duas linhas. Existe Bolsonaro, como eu abordei, que ele se tornou um pai adotivo desse tipo de pessoa, os conservadores, os cristãos, as pessoas que apoiavam o Enéas e o Enéas morreu, pessoas decepcionadas com a direita antiga, que nem com Aécio Neves,
com Alckmin e com José Serra. Bolsonaro adota essas pessoas e forma um grupo que apoia ele. Bolsonaro também ele se levanta, muitas vezes, apoiado por pessoas com tendências para o fascismo. O que é o fascismo? Foi um movimento político italiano com Mussolini que apoiava um Estado forte e soberano. Não é à toa que muitas pessoas vão dizer que o movimento político ou a filosofia política de Bolsonaro está envolvido em algumas linhas como nacionalismo, valorização da nação, que nem lá Deus, pátria e família. Bolsonaro está com o liberalismo, ou seja, o liberalismo, um mercado mais livre. Não é à toa que o economista dele era o Guedes, que tinha um pensamento mais liberal que o mínimo de intervenção do Estado na economia, uma visão mais de privatização de algumas estatais. Tem uma perspectiva de dizer que as privatizações feitas durante o governo Bolsonaro gerou para os cofres públicos mais de 200 bilhões de reais. A filosofia de Bolsonaro, o pensamento do governo Bolsonaro também tem uma visão de patriotismo, ou seja, reconhecimento de pertencimento da pátria, de valorizar o Brasil, as pessoas, as terras. E Bolsonaro também, na sua filosofia, tem uma visão de autoritarismo, ou seja, ele mostra a coragem de falar certas coisas que outros políticos não falavam. Ou seja, Bolsonaro não tinha papas na língua, não fazia demagogia política, não tinha a política da boa vizinhança. Ou seja, e Bolsonaro tinha uma visão meio que fascismo, de ir para o extremo, ou seja, de colocar em posição, de ameaçar, de não ficar fazendo acordos com pessoas que ele não gosta. Mas o que é o liberalismo dentro do sistema de governo do ex-presidente Bolsonaro? Liberalismo, podemos voltar lá no Iluminismo com John Locke. John Locke dizia que toda pessoa tem que ter a liberdade de falar, de pensar e professar a religião que ela querer. Bolsonaro pega uma linha do próprio John Locke, lá no Iluminismo, dentro do seu governo é implantado, e é implantado dentro da economia. Muitas vezes, Bolsonaro estava sendo liberal na economia, mas em questões religiosas, em questões morais, ele estava sendo conservador. Ou seja, não é à toa que ele pega modelos da religião cristã para sustentar a sua campanha, como Deus, pátria e família. Ou seja, a família se torna um elemento da campanha de Bolsonaro. Não é à toa que ele vai agaranhar muitos votos de famílias mais estruturadas do Brasil, ou seja, de famílias da classe média para lá. Bolsonaro também ele fala que vai combater a corrupção, muito parecido com um ex-presidente que já teve no Brasil, que é o Fernando Collor. Bolsonaro, dentro do sistema dele, ou Bolsonaro com a figura dele, é criado também o bolsonarismo, ou seja, uma expressão das ideias de Bolsonaro em pessoas, com aquilo que aconteceu lá em Brasília, em janeiro de 2023. Brasília, 8 de janeiro, 15 para as 3 da tarde, estamos aqui. Vamos olhar. Que Bolsonaro, com suas ideias radicais e intolerantes, ele influenciou outras pessoas a agir do jeito que estão agindo e também a fazer o que estão fazendo. Por quê? Por ele ser o líder da pátria durante os últimos 4 anos do governo no Brasil, ele se tornava inspiração para outras pessoas agir de forma preconceituosa, intolerante e não aceitar certas coisas que eles discordam. Ou seja, teve a eleição do Lula, uma diferença de 2 milhões de votos. Foi a democracia. A maioria decidiu que Lula vai ser o presidente. Mas houve alguns outros milhões de brasileiros que
não concordaram com essa eleição. Em vez de aceitar o que todo mundo escolheu, mesmo com a diferença aí de 2 milhões de votos, eles não aceitaram, eles se revoltaram. Ou seja, aí se torna antidemocrático. Se torna o bolsonarismo. E por último, o bolsonarismo foi agaranhado por muitos intelectuais, como aí o Olavo de Carvalho, grande influência ou divulgação de Bolsonaro na mídia também mais digital foi o Nando Moura. Bolsonaro, ou seu sistema de governo, ou sua filosofia, podemos pensar ela não como apenas um cara radical, conservador, mas, como eu expliquei aí, Bolsonaro ele se tornou um agregador de muitas pessoas que estavam decepcionadas com a política. Bolsonaro ele conseguiu juntar ao redor de si pessoas lá do sul do Brasil, com tendências para o fascismo, e também pessoas que têm uma certa admiração a toda a estrutura do nazismo, que nos primeiros anos do nazismo na Alemanha, conseguiu estruturar a economia, conseguiu dar aos alemães vontade de viver, conseguiu dar aos alemães pertencimento, conseguiu dar aos alemães o desejo de vingança devido à Primeira Guerra Mundial. Bolsonaro também ele agaranhou para si forças religiosas mais da linha neopentecostal e da renovação carismática brasileira, porque Bolsonaro falava que ia combater a ideologia de gênero. Ou seja, ia combater que essa ideologia fosse implementada nas escolas. Ou seja, o Bolsonaro estava fazendo também uma política voltada para essas pessoas que têm medo de colocar os seus filhos na escola e o filho sofrer uma certa doutrinação, ou como podemos dizer, uma lavagem cerebral. O filho ser educado por um professor com uma índole duvidosa. Então Bolsonaro bateu de frente aí com essa questão da educação das crianças e dos adolescentes. Bolsonaro, para resumir, ele também bateu de frente com a intervenção do Estado na economia e bateu de frente também com um grande combate ao que ele falava que era a instalação do comunismo ou a implantação do comunismo ou do socialismo no Brasil. O mesmo argumento de Plínio Salgado. Senhor Presidente, nesta data comemorativa de tamanho esforço que fiz pela defesa da nossa pátria, união das Forças Armadas, combate ao comunismo, de que o maior atestado que tenho é o relatório de Dimitrov a Stalin. Tenho a cópia desse relatório, em que diz: não foi possível vencermos no Brasil. E também o mesmo argumento que deu o início da ditadura militar no Brasil. Bolsonaro ele resgatou um espírito que estava quase adormecido no Brasil, mas também ele resgatou aquela velha crítica de você criar um inimigo para unir um grupo de pessoas. Qual eram os inimigos que Bolsonaro estava combatendo? A intervenção do Estado na economia, a destruição da família brasileira, a implantação do comunismo no Brasil ou do socialismo. Como podemos ver, o bolsonarismo, é o que nós falamos hoje, se tornou um movimento já macro, que não depende só do Bolsonaro. Bolsonaro em si, ele aglutinou essas linhas de pensamento aí, seja do conservadorismo, seja do fascismo, seja do liberalismo, o neoliberal, mas essa ideia transcendeu ele próprio. Ela já está manifestada em mais pessoas. Não é à toa que hoje quem apoia Bolsonaro ganhou o nome de bolsominion, ou seja, um reprodutor das ideias do Bolsonaro. Ou seja, Lula é presidente, mas o bolsonarismo ele rendeu muitos frutos para o Brasil. Não é à toa que você viu aí a eleição de muitos governadores e deputados que ainda têm uma visão mais conservadora.
Que nem, para recapitular, o Brasil ele está com essas duas linhas. Bolsonaro, uma linha mais de extrema direita, muitas pessoas acusam o Bolsonaro de fascista, e depois agora levanta novamente essa outra linha, que é do Lula. Antes o Lula tinha uma linha mais de centro-esquerda. Com a união que ele fez com o Geraldo Alckmin, ele se transformou em uma esquerda mais para a direita, ou seja, está mais brando. Não é à toa que ele parou de usar camisetas vermelhas, usa um tom mais azul, mais equilibrado. A imagem do Lula está mais leve, ou seja, o Lula ele se colocou no Brasil como uma pessoa não tão de esquerda, mesmo que ele nasceu da esquerda. Mas ele se colocou como uma pessoa que também está de olho para resolver os problemas das pessoas que se diz de direita. Ou seja, ele está tentando fazer essa conciliação, porque ele sabe que existe mais de 55 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Ou seja, ele não teve essa folga tão grande assim de votos. Então é por isso que ele está fazendo governo, ou vai fazer um governo para tentar trazer essa unidade no Brasil, para que assim não aconteça a divisão dos brasileiros, ou para que não aconteça o que já está acontecendo lá em Brasília. Então, o governo Lula tem um trabalho para unificar a população brasileira, aquilo que o Bolsonaro falhou por negligência e também, como eu falei de Maquiavel, por faltar virtude ou virtude na administração de uma coisa que não era esperada, que era a pandemia. Se muitas pessoas estavam achando que Bolsonaro ia fazer um mau governo, realmente, ele fez. Mas também ele conseguiu implementar algumas coisas. Essa visão de valorização da família, na visão dele, e também ele conseguiu implementar algumas reformas dentro do sistema econômico brasileiro. Espero que esse conteúdo possa ajudar você a entender um pouco mais dessa filosofia de Bolsonaro. E até o próximo vídeo. Bons estudos para você. Fui!